Olá, povo de Deus! Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é sábado, dia 22 de janeiro do ano 2022. Eu sou o pastor Vandelcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, da Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, em Belém do Pará. Estamos fazendo a leitura no nosso devocional diário da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos dar início hoje à leitura do capítulo 10 da primeira carta, lendo dos versículos 1 ao 13, sob o título, na versão da Bíblia de Jerusalém, sob o título O Ponto de Vista da Prudência e as Lições do Passado de Israel. Repetindo, o ponto de vista da prudência e as lições do passado de Israel. Versículos 1 ao 13 dizem assim: Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar e, na nuvem e no mar, todos beberam a mesma bebida espiritual. Não, repetindo. Todos atravessaram o mar e, na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles. Segundo está escrito, o povo sentou-se para comer e beber. Depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. Aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para a suportar.
até aqui, até o versículo 13. Vejam que o apóstolo Paulo, falando aos irmãos coríntios, relembra a eles das coisas que aconteceram com o seu povo Israel no deserto, que foram livres da escravidão do Egito, estavam sendo direcionados à terra prometida, mas eles fornicaram, murmuraram, reclamaram, eles fizeram tudo. Fornicação, tentaram o Senhor quando reclamavam, porque Ele nos tirou lá do Egito, lá tínhamos carne à vontade, porque Ele nos tirou do Egito, tínhamos água à vontade, e Deus queria dar a eles pão, carne, água. Tentaram o Senhor, murmuraram contra Moisés e muitas outras coisas, e Paulo diz que essas coisas foram escritas, agora ele falando aos coríntios, para nossa instrução, para nos servir de aprendizado no nosso relacionamento com Deus, aprendermos a confiar nele, esperar nele e crer que Ele há de prover todas as coisas. Ele encerra isso, dizendo que nós devemos também ter cuidado para não cair, não olhar, eles foram murmuradores, fornicadores, tentadores. Não, cuida. Paulo disse, você que está em pé, cuidado para não cair também. Isso se chama prudência e o aprender com as lições do passado de Israel. Ele diz, Paulo, que estamos sujeitos às tentações, mas que Deus jamais permitirá que nos sobrevenha uma tentação da qual nós não possamos resistir. E mais que isso, junto com a tentação, Ele dará também o escape e nos dará a força necessária para suportar a tentação. Receba neste sábado esta porção bíblica para a sua vida, que esta porção das Escrituras seja bênção para você e sua família, em nome de Jesus. Amém.